Bom, essa nova colonização brasileira via dívida pública começou ontem com o filme e o comentário chamado Dívida Infinita. Hoje nós estamos explicitando sobre a dívida pública. Depois, amanhã, né? Hoje, né? Então, hoje, explicitando sobre a dívida pública. Depois, amanhã, o sistema da dívida no Brasil e no mundo. E na quarta-feira eu vou botar o filme da dívida pública brasileira e na quinta a gente comenta. Então é bom vocês guardarem isso, que eu já fiz a reformulação lá, já escrevi isso. Porque senão ia ficar muito em cima o filme e o comentário, tá bom? E é até bom, porque vocês veem o filme na quarta, e aí na quinta já tem uma ideia do que querem perguntar e tudo por aí afora, né? Bom, hoje, então, nós vamos abordar, né? No fundo, a gente vai abordar o que é a dívida pública, de onde começa esse problema, se a dívida pública é um negócio correto, quem são os beneficiários desse esquema, por que o Banco Central não revela quem são os detentores dessa dívida pública, qual a relação entre a dívida pública e o ajuste fiscal, tão falado no dia de hoje? Quem ou que determina os juros da dívida pública? Qual a relação da dívida com a previdência social, tão discutido no dia de hoje? Qual o impacto que tem a dívida pública nas políticas de inclusão social? E que ligação a gente pode tomar dessa experiência na auditoria da dívida da Grécia? Bom, você vê que a agenda está cheia, provavelmente hoje vai esticar mais, mas é assim, né? Quem estudou alguma vez na vida, às vezes tem que estudar 4 horas. Né? Entrava um professor, saía, entra outro, não sei o que e tal. Então, meus amigos, não tem moleza. Quem quer conhecer, tem que gastar tempo, não tem outro jeito. E eu estou aqui para ajudar. Né? Então, antes de qualquer coisa, já que nós vamos tratar de dívida, né? Eu vou começar com um ensinamento de Meixo Sama, que diz o seguinte: devemos ou não devemos fazer dívidas? Lembra desse ensinamento que foi escrito em 12 de novembro de 1949? Diz o seguinte, ó. Durante mais de 20 anos provei sofrimentos causados pelas dívidas. Para que possam fazer uma ideia, recebi várias intimações judiciais e sofri uma falência. A filosofia da dívida, da qual falarei a seguir, baseia-se nas conclusões que tirei de todas essas experiências. É claro que eu vou encurtar os ensinamentos. Diz assim: farei uma análise da pessoa que está para fazer um empréstimo. Uma pessoa ou um país. Existem empréstimos ativos e passivos. O empréstimo ativo é aquele que se faz, aliás, quando se vai começar um empreendimento, já calculando que uma quantia X vai dar um lucro Y. Isto é, faz-se o cálculo de modo que sobre algum dinheiro, mesmo depois de subtraídos os juros. Esse tipo de empréstimo todos conhecem. Entretanto, no caso dos empréstimos passivos, sai mais dinheiro do que entra, por isso ele está sempre faltando. Esse é o nosso caso na dívida pública brasileira. É comum a pessoa fazer dívidas por não haver outra alternativa. Quando as coisas começam a apertar, ela não consegue pensar no futuro, diante de uma situação difícil, tenta livrar-se dos compromissos imediatos sem levar em consideração se os juros são altos ou baixos. Já viu a taxa de juros nossa, né? O importante para ela é conseguir o empréstimo. Muitos anúncios publicados atualmente nos jornais sobre a concessão de empréstimos são desse tipo. Podemos dizer que a essa altura, entre 10 dessas pessoas, 8 ou 9 estão a um passo do abismo. É o nosso caso brasileiro. Esta classificação dos empréstimos é uma classificação feita a grosso modo. Agora, vamos analisar o caso de não se fazer um empréstimo. Também pode.
Comece um empreendimento com o capital que se possui no momento. Deve ser obtido com esforço próprio, sem ajuda de ninguém, pois assim estarão impregnados de suor e terão força. A propósito, os negócios nunca se processam de acordo com a lógica ou com os cálculos. Existem vários motivos para isso, mas o mais importante é a influência da mente. Como o dia do vencimento da dívida nunca deixa de chegar, aconteça o que acontecer, essa preocupação está continuamente martelando na cabeça da pessoa. Naturalmente, a realidade nunca acompanha os planos. Com essa preocupação constante na mente, não surgem boas ideias. Esse é o ponto mais desvantajoso. Ora, com os bolsos sempre vazios, as pessoas não têm vitalidade. Mesmo que se enfeite exteriormente, são pobres material e espiritualmente. Por isso, mostram-se inibidos em todos os seus empreendimentos, não têm força para crescer, estão sempre descontentes. Os comerciantes, por exemplo, não conseguem fazer compra mesmo que as mercadorias estejam baratas, consequentemente deixam de lucrar. Como a maioria prorroga o prazo de pagamento da dívida, a confiança dos outros diminui. Se o prazo se prolonga por muito tempo, começam a correr juros em cima de juros, que é o nosso caso. A essa altura, a pessoa começa a se afobar e força a situação, que é o nosso caso. Quando isso acontece, é o seu fim, que pode ser o nosso caso. Eu sempre faço advertência sobre a afobação às situações forçadas, mas a maioria das pessoas não percebe isso. No nosso caso, a maioria das pessoas, que é o povo, não sei o quê, não sabe de nada. São os ignorantes. Mesmo que momentaneamente os resultados sejam bons, eles nunca duram muito tempo. Finalmente diz assim, não se deve fazer empréstimo para pagar dívida. Quer que eu repita? Não se deve fazer empréstimos para pagar dívidas. Mas foi o que aconteceu no período final da guerra. Pelo mesmo motivo, foi emitido dinheiro de maneira bem desordenada. Essa foi, em grande parte, a causa da inflação. Contudo, quando se tem absoluta certeza de poder saldar a dívida em curto prazo, é admissível contraí-la. Esta é a minha filosofia da dívida, que eu recomendo a todos. Mais uma paginazinha antes da gente começar o negócio, porque a gente está falando da dívida, vamos falar da dívida pública brasileira. Então vamos falar, já falei agora, se devemos ou não devemos fazer dívida, mexo o samba, agora eu vou falar o seguinte. Não vou cortar aqui, que tinha uma coisinha também que era bom, mas não vou cortar isso aí, né? Não, vamos fazer tudo que eu acho que vale a pena, quer ver? Diz assim, em 2016, há 2 anos atrás, demos um curso intitulado Desaparecimento da Economia e Descoberta da Civilização, que gerou 72 páginas, só que sobre economia foram 15 páginas. Aí eu comecei. Thomas Jefferson disse, quem tem o poder de criar dinheiro, tem o poder de governar a nação. Quem cria o dinheiro? O dólar que é referência? Ah, muito bem. Pode rodar a maquininha? Ah, pode. Ah, estou entendendo. Bem, valeu a pena saber quem tem esse poder de fato. Quem tem o poder de criar o dinheiro? Quase todo o dinheiro na nossa sociedade é criado por bancos particulares, meus amigos. E também fazem isso. Eles têm seus próprios motivos para fazer isso, basicamente para ganhar dinheiro para quem? Para seus acionistas. Então, criam dinheiro para propósitos que realizem isso. Dinheiro para os acionistas. Não o fazem para servir a sociedade, não. Nem para o que realmente precisamos em nossa sociedade, não. O dinheiro é algo que perpassa todas as etapas de nossa vida, o tempo todo, através de cada parte da sociedade. Mas, minha pergunta, mas não entendemos como ele é criado, como é que é criado esse dinheiro? Não entendemos o efeito disso, precisamos fazer perguntas sobre como o dinheiro é criado, que efeitos se tem, e como o dinheiro é criado, basicamente. Imagino que tenho 6 anos, me explique, uma criança de 6 anos. Bem, é criado pelos bancos, quando concedem empréstimos.
Então, se sou um banco e você me procura e diz, quero 10.000 libras emprestadas para comprar um carro, eu avalio, acho que você vai pagar esse empréstimo. Sim, acho que vai. E ponho 10.000. Sabe como é que é esse 10.000? Digita os números em sua conta e o dinheiro está em sua conta. É um dinheiro novo. Foi criado da onde? Do nada. Assim, basta digitar no computador. É só isso que se precisa? É óbvio que há controle sobre como e como podem fazer. Não pode simplesmente adicionar 10.000 libras às próprias contas e sair por aí gastando. É muito bem amarrado ao empréstimo. Portanto, todo dinheiro que é criado assim como dívida. Dinheiro é criado como dívida. E ele está relacionado com juros, que devem ser pagos sobre essa dívida, e você tem de saldar a dívida. Quando você me paga, esse dinheiro já não está mais lá, e você tem de saldar a dívida. Então, para a economia continuar girando, é preciso o quê? Emprestar mais dinheiro. Você já viu como é que esse banco faz para te envolver com o fundo disso, não sei o quê? É isso aí que ele tem que fazer. Porque o dinheiro é criado do nada, meu amigo. Tem que ser o empréstimo que tem que gerar coisa para gerar juros. Saiu do sistema, então, para a economia continuar gerando, precisa emprestar mais dinheiro. Senão, o dinheiro desaparece e temos uma recessão maciça. Mas é algo sem fim. Porque todos já estão tão endividados e precisamos tomar empréstimo para fazer a economia continuar girando. É como funciona no momento. Se não tomarmos dinheiro, não há dinheiro. Isso é loucura. Isso é loucura. No Reino Unido, os bancos particulares criam 97% de todo o dinheiro. O que Henry Ford, fundador da dinastia, afirmava era que se os americanos entendessem como funciona o sistema bancário, haveria uma revolução no dia seguinte. Eu acho que ele tinha razão. Acho que ele tinha, não, acho que ele tem razão. Então, se nós também, não precisa ser os americanos, entendessem como funciona o sistema bancário, nós deveríamos fazer uma revolução, mas nós somos tão ignorantes, não sabemos de nada. Para vocês terem uma ideia, se vocês quiserem ver alguma coisa, basta clicar lá em www.charlesguimarãesfilho.com.br, vai em publicações, vai em vídeo Nova Cultura, vai em política, arte, etc. Vai em outra face do governo mundial e você vai chegar ao número 9, que é o sistema financeiro. Vai lá e você conhece tudo, já botei isso tudo. O problema é o seguinte, já escrevi tanta coisa, vou continuar falando mais um pouco, mas depois eu vou explicar um pouquinho para vocês. Grandes corporações controlam os governos, podemos mudar isso como cidadão, não comprando dessas grandes companhias, criando empresas em nossas próprias comunidades. É assim que vamos trazer esse poder econômico de volta à nossa comunidade. E com isso fortalecer a democracia. Se as grandes corporações continuarem a agir de modo que agem, vamos continuar a ver cada vez mais dinheiro na política. Quem tem mais dinheiro vai controlar os legisladores, os ministros. O que significa, na verdade, não termos uma democracia. O Meirelles, ele foi do Banco do Boston, ele foi chamado naquele governo lá, não sei, foi Fernando Henrique ou Lula, sei lá, foi chamado lá para administrar a economia. Botaram a raposa no galinheiro, meu amigo. Usar nosso poder significa construir uma economia circular, criar moeda, comprar localmente, boicotar, recuperar o nosso poder. Mas se quiser mais negócios pequenos e diversidade, também precisamos mudar as leis. Porque, por hora, as grandes empresas têm enormes vantagens. Sabe por quê? Pagam menos impostos. O livre comércio torna seus produtos mais baratos, mesmo que venham do outro lado do mundo. Portanto, os políticos têm que mudar as regras.
Mas em toda parte dizem que as grandes empresas governam os políticos, governam o mercado e até a lei. Como é que a gente muda isso? A gente tem que prestar atenção. Quando eu falo que tem que ter uma ditadura, mas uma ditadura esclarecida. Se for do militar, porque tem a força, mas tem que ser nacionalista. Se for aquele que está procurando. Lembra daquele tempo? Olha aí, o militar, você é um coronel, você é uma coisa, você administra aí a Petrobras, não sei o quê. Não vai, está trocando uma coisa pelo outro, entendeu? Isso aí não entende nada de público. Não sabe nem que tem dívida pública, isso aí. Isso que está latindo aí. Está gritando. Um ano depois de 2017, dei um curso intitulado Mentira nos Poderes, que gerou 80 páginas. Só que sobre o assunto, na economia, moeda só com dívida, foram 22 páginas, moeda só com dívida. Nesse mesmo ano, há 2 anos atrás, escrevi um livro de 660 páginas, intitulado Deus, Dinheiro no Brasil. Deus, Dinheiro no Brasil. É o Deus, Dinheiro. Compreendendo 3 partes. Escalada do dinheiro, dinheiro como dívida e dívida pública brasileira. Esta última parte, que foi dívida pública brasileira, com as 39 últimas páginas deste livro, é a transcrição do que vai ser o nosso 4º encontro com esse filme que eu vou colocar chamado Dívida Pública Brasileira. Eu tive a preocupação de fazer a transcrição disso tudo. Entendeu? Bom, desse apanhado falando sobre, já que é a dívida pública, né? Porque devemos ou não devemos fazer dívida, o que a dívida é, no fundo, você vai... É a corrente para produzir dinheiro, é a dívida. Feito isso, eu poderia falar outra coisa. Essa palestra dívida pública, eu já estou com isso há muitos anos, com isso aí. Mas é muitos anos mesmo. Pra você ter uma ideia, né? Deixa eu ver, tá certo. Pra você ter uma ideia, eu me formei em 1969. Então, naquele tempo, eu era líder estudantil em 68, né? 67 eu era líder estudantil. Então, eu já tinha essas preocupações todas. Mas para você ter uma ideia, vamos dizer, 68, uns 10 anos depois, já no tempo lá do Geisel, sabe qual era o tamanho da dívida pública, que era externa, em relação ao PIB? Era de 27%. 27%. Ela aí se manteve no período militar e depois só foi dar uma crescida lá com o Collor, né? Um pouco do Itamar, 81, passou para 81, 77. Depois caiu de novo com FHC, caiu de novo. Também vendeu tudo essa porcaria. Vale, deu lá o Coener, botei o Coener lá, o que achou, que o Fernando Henrique fez. Né? E aí foi crescendo o Lula, 76%, 72%. E aí deu uma caída e no Temer veio bater de novo 73%, 76%, aí 81%. E já diz, então, que já estão quase perto dos 100% do PIB. Não está. Bom, então já venho falando desde aquele tempo que era 50%, que era 20 e poucos por cento, eu já falava isso. Agora imagina com esse 80 e poucos por cento. Como é que você vai arrumar dinheiro para investir no país, cara? Está entendendo qual é a questão? Bom, vamos começar, senão não vai dar tempo. Eu já tenho aí 20 minutos, não me engano. Acho que é. Bom, primeira pergunta. O que é a dívida pública e onde começa esse problema? A dívida pública deveria ser um instrumento muito importante para complementar os orçamentos públicos, especialmente no caso de investimentos de grande porte em que a arrecadação daquele ano não é suficiente para viabilizar, entendeu? Seria uma dívida ativa.
Você contrai para fazer investimento e com isso, por exemplo, já pensou? Para poder escoar mercadorias, para poder exportar mercadoria, podia ser uma. Ou para o próprio mercado interno, podia ser outra. Mais trens, mais vias, podia ser outra. Entendeu como é que é? Tudo isso é investimento, meu amigo. Mas, investigando esse processo que nós temos, nós verificamos a existência do que chamamos de sistema da dívida, que é a utilização desse instrumento do endividamento público. Opa, lembra que eu falei, quando começa para pagar a dívida, vai se endividando para emprestar, pedindo dinheiro emprestado para pagar a dívida, papapá. Isso é uma conversa às avessas. Pois como, ao invés de termos um instrumento que aponta recurso ao orçamento público, nós temos o quê? Um sistema que funciona como um contínuo e crescente escoadouro de recursos, de tal maneira que as dívidas surgem e crescem sem contrapartida nenhuma, a partir de mecanismos meramente financeiros, não é para o povo. É isso que o Rafael Correia falou lá. Ou você administra para o mercado, ou você administra para o povo. Foi isso que ele disse. A partir daí você vai ver o que é legítimo e moral, entendeu? Agora, se você ficar se norteando o resto da vida pelo mercado, vai passar dos 100% do PIB. Vai passar. E nós não vamos ter dinheiro. E eles vão ficar falando outra coisa na mídia. Não tem que fazer a reforma da Previdência. Isso é mais importante. Não é não. Mentira. Esse problema do endividamento começou no Brasil há quase 200 anos, quando declaramos a nossa independência. Sabe o que Portugal fez? Transferiu uma dívida que ele havia contraído junto à Inglaterra, transferiu somente a dívida, já que o dinheiro nunca chegou aqui. Entendeu? Esse ciclo atual da dívida vem dos anos 60, 70, isso que eu falei, no meu tempo. Então, eu conheço isso aqui de cor e salteado. Para cá, principalmente no final da década de 60, primeiro com a dívida externa, que eu disse isso, não era dívida interna, esse porcaria do Lula, disse, eu paguei a dívida externa, não, ele transferiu a dívida externa para a dívida interna. Entendeu? Não fez nada demais. É um filho da puta. Primeiro, com a dívida externa, explodiu até a década de 90, do Plano Real para cá, houve uma conversão e a dívida interna passou a ser o maior problema. Mas elas andam juntas, é isso que é o problema, elas andam juntas. Esse ciclo atual começa do final dos anos 60 para cá e vem se agravando continuamente. Outra pergunta, a dívida pública é um negócio correto? Deveria ser um instrumento de financiamento do Estado, mas na medida em que funciona como esse sistema que escoa recursos públicos, ele passa a ser um grande negócio para o sistema financeiro. É preciso dar alguns exemplos para que as pessoas entendam de que se está falando. Por exemplo, 1 trilhão da nossa dívida interna, 1 trilhão da nossa dívida interna, cerca de 1/5 do PIB brasileiro, porque já que a nossa dívida está se aproximando dos 100% do PIB, então 1 trilhão corresponde praticamente aos 5 trilhões que a gente ganha, mais ou menos, do PIB, certo? Corresponde a uma operação, esse 1 trilhão corresponde a uma operação que o Banco Central faz, que na prática corresponde à remuneração de toda a sobra de caixa dos bancos. Mas que não é excesso, é simplesmente o recurso que sobra da caixa dos bancos, porque eles querem juros altos demais. E a população não tem condições de acessar esses empréstimos com taxas de juros de 200%, 400% ao ano, que eles querem receber com juros do mercado. Então, sobra e está sobrando 1 trilhão. Você está entendendo isso? Eles fazem uma conta, não dá, tal, o cara tenta ajustar lá para dar segurança, então sobra 1 trilhão. Pois bem, esse 1 trilhão,
o Banco Central recolhe das chamadas operações de mercado aberto, remunera diariamente o custo disso para o Brasil em 2015, por exemplo, que nós estimamos em 200 bilhões de reais. E isso provoca um dano enorme à economia do país, porque provoca uma escassez de moeda. Este 1 trilhão esterilizado no Banco Central, imagine o que aconteceria se esse 1 trilhão estivesse na caixa dos bancos, os bancos teriam que se esforçar para emprestar esse dinheiro e teriam que reduzir os juros e quantos negócios seriam viabilizados no país se os juros fossem mais baixos. Quantos inventores, quantas indústrias seriam iniciadas se o acesso ao crédito fosse viabilizado no país? Então, 1 trilhão da dívida é esse mecanismo financeiro que serve para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Entendeu? Não é para o povo, não é para o desenvolvimento do país, é para os bancos. Outro exemplo é o mecanismo abusivo e de ilegalidade questionável e a garantia que o Banco Central dá para os bancos de pagar a variação do dólar. Então, imagine o prejuízo enorme do Banco Central de centenas de bilhões de reais vindo dívida pública e todos nós pagamos. Então, meus amigos, esses mecanismos perversos funcionam, pouca gente percebe isso. Que faz aumentar a dívida e depois de criada a dívida, aí é juro, encargos e todo sacrifício para pagar, porque a dívida é considerada uma prioridade. Pagar a dívida é prioridade. Porque senão nós não somos corretos. Nós não somos corretos desde o início, nós não estamos fazendo isso para o povo. Entendeu? É isso que o Rafael Corrêa está falando. Outra pergunta. Essa é boca de siri, meu amigo. Quem são os beneficiários desse esquema? Invariavelmente é o setor financeiro nacional e internacional. Agora, aqui no Brasil, nós não sabemos os nomes. Nós não sabemos quem são os nossos credores. Quem é que está se beneficiando disso? A gente só sabe por setor. Nomes não, setor. Por exemplo, como os bancos, os fundos de pensão, os fundos de investimentos nacionais e estrangeiros, mas nós não sabemos quem são os beneficiários disso. Agora, esses mecanismos perversos, quem se beneficia não são nem os detentores dos títulos, não. São os que comandam o setor financeiro e que participam dele nas consultorias, nas empresas de custódia, certificações. Isso é uma grande indústria financeira que existe, então toda essa indústria ganha com esse tipo de negócio. A dívida deixou de ser aquele instrumento de financiamento do Estado e passou a ser um grande negócio que alimenta todo esse setor financeiro e absorvendo grande parte do orçamento público, inviabilizando o país. Outra pergunta, e por que o Banco Central não revela quem são os detentores dessa dívida pública? Por quê? Isso é uma tremenda distorção. Primeiro, porque a nossa Constituição exige a transparência de todas as operações públicas. O Banco Central considera essas operações como uma dívida de sigilosas, o que é um absurdo, porque a dívida é pública, é paga pelo povo. Então, nós temos o direito de saber minimamente que para quem devemos, e não sabemos, nós só sabemos por setores, como os bancos, não sei o quê, quero os nomes. Outra pergunta. Agora, qual a relação entre a dívida pública e o ajuste fiscal? O negócio do Temer, ajuste fiscal, não foi? Mas qual a relação entre a dívida pública e o ajuste fiscal, hein? A relação é direta. O que é ajuste fiscal? Senão todo o sacrifício que se faz para cortar em todos os gastos e investimento público, como saúde, educação, assistência, investimentos em tecnologia, agricultura, em todas as áreas do país. Corta tudo. Isso é feito um contingenciamento geral. Além disso, vende-se patrimônio público por meio das privatizações e concessões. Aplicam-se contra reformas que retiram direitos, como a da Previdência, etc. Tudo isso é chamado
ajuste fiscal. E para que todo esse sacrifício? Simplesmente para que sobre recursos para pagar mais a dívida pública. Nossa reforma da Previdência é para ser feito isso, hein, amigos? O povo, nada. Mas o povo, coitado, não entende nada, é ignorante, não tem cultura, não tem educação. Todo mundo fala, não, eleição, vamos fazer pela educação, ninguém faz porra, não, porque um dia que fizer, o povo fica esclarecido. Esse povo é doido para ser tapeado, é um povo otário, entendeu? Nós estamos, nesse momento, diante de uma proposta de emenda constitucional, a emenda 241 de 2016, que pretende acirrar esse ajuste fiscal, colocando um congelamento que vai durar 20 anos, lembra disso? Para garantir recursos para a dívida pública e para outro esquema mais grave ainda recente, que nós estamos denunciando, que utiliza as tais empresas, guarde isso, empresas estatais dependentes. Não, empresas estatais não dependentes. Independente. Um esquema muito parecido com o esquema que quebrou a Grécia. Alguma hora eu acho que eu vou falar sobre isso. Não sei se dá tempo hoje, mas eu falo sobre isso aí, para vocês entenderem o que é isso aí. Bom, quem ou que determina os juros da dívida pública? Vamos ver. Pagar a dívida pública a gente não consegue pagar, porque é impagável. Tudo bem, mas aí tem os juros. E esse juro vai consumindo a gente. Certo? Vamos lá. No Brasil, quem estabelece a taxa básica de juros é a chamada Selic. É o Copom. E o que é, por exemplo, o Copom? Sabe o que ele é? Ele é o Comitê da Política Monetária. Dele participa, sabe quem? O presidente do Banco Central e um grupo de diretores do Banco Central. Eles é que estabelecem a taxa de juros. E como é que ele estabelece essa taxa de juros? Antes dessas reuniões do Copom, eles fazem uma reunião com mais de 100 representantes do mercado financeiro. Participa um ou outro setor produtivo, tal, para dar uma colher de chá. Mas mais de 97%, 99% são representantes do mercado financeiro. E aí esses representantes dizem quais são as tendências, e invariavelmente o Copom decide com base nessas tendências. É um absurdo. Não existe justificativa técnica, jurídica, política, econômica para essas taxas de juros elevadíssimas praticadas no Brasil. As taxas de juros praticadas aqui são as maiores do planeta. E é isso que amarra o nosso gigante Brasil, porque o custo financeiro de tudo é muito alto. E a taxa básica, que desde agosto de 2015 está em 14%, isso já é insustentável. E os títulos são vendidos por taxas ainda superiores. Então, no Brasil, há um grande conflito de interesse, porque as taxas de juros são estabelecidas a partir de impressões do mercado financeiro. Não há preocupação, e essa taxa é insustentável. O Congresso Nacional não apita nada sobre os juros. Então, veja bem, é uma temeridade. A desculpa para isso é que os juros têm de ser altos no Brasil. Por quê? Para controlar a inflação. Mentira! Mais uma mentira. Isso é uma mentira. A inflação no Brasil é provocada por duas razões. Primeira, os preços são administrados. Por exemplo, como o preço da energia, da telefonia, transporte, gasolina, combustível em geral, tarifas, e na medida em que eles são reajustados e tem reajuste estratosférico, por exemplo, em 2015 a energia subiu em média 54%, mas em algumas regiões subiu mais de 100%. E a energia vai impactar todos os outros preços. E eu pergunto, subir juros
vai fazer baixar o preço da energia? Se foi fixada pelo próprio governo, meu amigo, é claro que não tem nada a ver. Entendeu? O governo bota aí gasolina, vai para aí. Todos os outros têm que começar. Tem transporte, tem isso, e começa a encarecer as coisas. Segundo, outro fator que provoca a inflação no Brasil é o preço de alimentos, por uma política agrícola totalmente equivocada. Porque com essa terra, com essa água, com esse clima favorável, era para o alimento do Brasil ser muito barato, ser viável para toda a população, com os nossos agricultores super bem assistidos para garantir a nossa segurança alimentar. E não é isso que acontece. É de novo, subir juros vai corrigir essa política agrícola? Vai fazer baixar a inflação? Claro que não. Então, essa desculpa de controlar a inflação mediante a utilização da taxa de juros é uma mentira deslavada, que é colocada para a população. Essa reforma da Previdência também, cara. O problema é a dívida pública. Não perca isso. Já estou falando isso desde meu tempo de estudante, quando era comunista. Lá se vão 50 anos, meus amigos. Quase 50 anos. 50 anos eu falando isso. Eu não aguento mais. E o que eu já escrevi sobre isso, aqueles dadozinhos que eu falei ali, aquilo ali não é nada, hein, cara? Eu escrevi muito mais coisa. É claro que todo mundo é contra a inflação, ninguém quer inflação, então é colocado aí para você controlar a inflação, enfim, é a cultura do medo que eles fazem com você, é isso. Então a população está sendo sacrificada, nosso país está sendo inviabilizado, tudo isso para transferir cada vez mais recursos para alimentar esse esquema do mercado financeiro utilizando a dívida pública, a chamada dívida pública que nunca foi auditada, tem que ser um dia auditada, tem que mostrar que essa dívida pública é legítima, é imoral, entendeu? Foi isso que o Rafael Correia fez lá, viu? Virou o jogo de 30 para 70. Nunca foi optado, que é uma dívida que cresce por meio desses esquemas todos para transferir volumes enormes de orçamento para essa dívida. Ainda vem toda essa pressão de ajuste fiscal para cortar em todas as áreas para alimentar esse esquema. É preciso desvendar tudo isso. Não é a população pagando essa conta, vivendo num dos países mais ricos do mundo. Precisa saber disso, meus amigos. Precisa se mobilizar, precisa saber quem está pagando essa conta. E que tem que procurar saber sim, tem que participar, questionar esses temas. Vocês aí que são uma meia dúzia que assistem meu vídeo, uns 100 pessoas, por favor, divulga esse negócio. Daqui a pouco eu vejo uns vigaristas aí que botam as coisinhas de merda, cara. Aí tem mil visualizações. Eu aqui chorando para ter 100 pessoas me vendo. Pô, não quer me ver, tudo bem, mas divulga, não precisa divulgar, não. Divulga essas ideias todas para frente. Põe isso aí, faça alguma coisa também, porque se não chegar nesse povo, tem que falar para o teu parente não entende merda nenhuma, cara. Tem que falar para ele ficar mais consciente das coisas. Bom, qual é a relação do sistema da dívida com a Previdência Social? Vamos lá. Olha, a relação é direta. Quando nós verificamos no orçamento a parcela que vai para a dívida todo ano, quase a metade do orçamento vai para a dívida. Coisa boa, né? A segunda maior destinação de recursos é a Previdência. E a Previdência, ela hoje é o principal mecanismo, porque dela é 1/5 só. A dívida pública é metade. Coitada da Previdência, é 1/5. Mas, vamos ver, ela é 1/5 que beneficia a distribuição da renda no país. O sistema financeiro é o que se beneficia da dívida pública, ele quer a privatização da Previdência, porque aí todo mundo fica sujeito aos fundos, e os fundos se alimentam dos papéis, então acaba que a relação é direta. A Previdência que nós defendemos é a Previdência Pública Solidária, que garanta a remuneração independente dessa especulação financeira. Ela garante a aposentadoria para aquele que já cumpriu o seu período laboral, já trabalhou, cara. Eu aqui trabalhei esses anos todos pagando imposto, ainda tenho que pagar agora uns 11%. Para quem? Vou me aposentar de novo só depois de morto? Cara, conversa fiada. Bom, eu falei aí,
Eu falei que ia escrever muito. Eu não vou nem reportar o passado, não. Geralmente, meu passado comunista, eu nem reporto nada, porque é tanta coisa que eu já fiz. Vou me reportar há 2 anos atrás, 3 anos, aí, que eu escrevi no Facebook. Botei no Facebook, escrevi e postei no Facebook. Eis o que eu já escrevi e postei no Facebook sobre essa farsa do déficit da Previdência, cuja reforma pode obter mais dinheiro para pagar a dívida. Bom, desde 14 de novembro de 2015, quase no final do ano, quer dizer, vamos contar só 16, em 2016, vários artigos sobre política e economia, considerando a reforma da Previdência, eu escrevi nesses 2 anos. Ou seja, 2016 e 2017. Não vou levar em conta nem 2018, que escrevi um monte, nem 2019, porque agora temos só um mês só, e já escrevi, não sei se você lembra. Para vencer resistências à reforma da Previdência, tem que acabar com os privilégios. Já escrevi isso aqui, mas nem vou contar isso não. Esse ano, nem o ano passado. Só aqueles 2 últimos anos lá, 2016 e 2017. No índice da política, eu tenho uma coisa que eu botei um bloco chamado saturado, já estava de saco cheio. Olha só. Falei, olha, isso, quer saber o nome da página que eu escrevi isso aí? Página 568. Olha quanto eu já escrevi. Previdência social não é deficitária. Já mostrei isso. Vamos comparar a Previdência com os poderes. 570, página 570. 8ª vez sobre a reforma da Previdência. Reforma da Previdência, eu tenho várias interjeições. Há muito que o meu saco está cheio. Índice da economia. A economia ainda foi muito mais. Quer ver? Sistema financeiro, sistema moderno da escravidão. Crise financeira, ajuste fiscal, corte no orçamento, aumento da taxa de juros, desvalorização cambial. Uma questão básica para o PEC 241. Eu acho que qualquer dia eu vou falar sobre isso aí, eu vou citar só. A questão dos salários dos aposentados. A reforma da Previdência é urgente mesmo? Por uma conscientização da situação econômica brasileira. A economia brasileira mudou tanto assim? 4ª vez que escrevo sobre a reforma da Previdência. 5ª vez sobre a reforma da Previdência. 6ª vez, 7ª vez. Gustavo Franco e o déficit da Previdência. Déficit ou dívida não paga ou perdoada. Tem uma instituição neste país que não tenha sido frautada ou roubada? Eita. Por que da palestra Dívida Pública Brasileira que eu fiz? Outro exemplo do blá blá blá, esse tal de PIB. Como professor aposentado da FRJ, já estou de saco cheio de ser considerado privilegiado. Entendeu? Mas vamos voltar ao negócio daquelas nossas perguntas. Qual o impacto que tem a dívida pública nas políticas de inclusão social? E o impacto é brutal. Veja bem, nós vivemos em um dos países mais ricos do mundo. Nós temos o nióbio, que é uma... Fala lá o... Nossa. Temos grafeno. Fala lá o Bolsonaro. Não pode falar, coitado, está operado. Que é um mineral estratégico raro. O Canadá tem 2%, o Brasil tem 98% da reserva. Nós temos petróleo, nós temos água potável, terra agricultável, clima favorável, todas as fontes de energia em abundância, gente para trabalhar, um povo maravilhoso, mais ou menos. Falamos o mesmo idioma, isso sim, ajuda muito. Olha, nós temos condições de sermos um país em que ninguém precisa passar por dificuldades. Essa é a nossa realidade. E qual é o cenário? É o cenário de crise em todos os sentidos. Crise econômica, financeira, social, política, ambiental. Nós temos a maioria do povo brasileiro vivendo na pobreza, na miséria, amargando desemprego, recorde, desespero. Nada disso precisaria estar acontecendo. Tudo isso é cenário provocado pela dívida pública, a chamada dívida pública, que nunca passou por uma auditoria. Eu vou sempre bater nessa tecla. Tem que passar por uma auditoria. Mas você já viu, a imprensa não fala nada. Cadê Miriam Leitão? Você que fala em tanta coisa, fala lá da dívida pública. Não tem coragem, né? Sei. Ganha muito dinheiro, né? Boca de siri, né? Só fica querendo atacar o Bolsonaro, né? E você
Está defendendo que a pobreza, esquerdopata,